Então, depois de muito tempo, conseguimos iniciar 2025 com o nosso novo projeto, que é trazer conhecimento, falar sobre inovação e uma série de assuntos que estruturam o caminho de desenvolvimento da NEC, que é uma empresa de tecnologia aqui de Petrópolis, está dentro do Serratec. Nós somos um time já há bastante tempo. Vou falar de mim, Isso, sou Marcelo Cariús, estou liderando esse time já tem 22 anos. exato. E fala aí, Álvaro. Não, vamos lá, 22 anos de E você, NEC. e você, né? Não, e Álvaro desde 2018. 2018, a gente Né? está aí nessa jornada muito legal, divertida, como você gosta de falar. Exato. E hoje eu queria aproveitar esse início de ano para falar muito sobre inovação. Inovação é algo que a gente pode dizer dentro de vários estudos. Por exemplo, vou trazer um para a mesa para a gente falar rapidamente dos números, mas que foi feito pelo Instituto Americano em mais ou menos 1955. Foi feito o estudo das 500 maiores empresas americanas Hum, e em 91, sabe quantas permaneceram? muito poucas. 55. Nossa, não Dessas imaginava tão poucas. 55, sabe o que teve de interseção para que todas, passando por todos os planos financeiros, todos os planos de guerra, né, permanecessem relevantes? Puxando a brasa para minha sardinha, inovação. Justamente, É isso. inovação. Então, baseado na parte de inovação, eu queria que a gente falasse um pouco, principalmente um outro assunto que está em moda hoje, que é a inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial por ela mesma não vai resolver nada, mas ao mesmo tempo a gente traz aqui uma série de situações que a gente tem vivido com a inteligência artificial e que, se bem canalizada, estruturada, a gente consegue tracionar, né, as empresas, aqueles que querem, tanto o CNPJ quanto o CPF, estruturarem o seu dia a dia. Então, eu queria que você falasse um pouco, Álvaro, dentro da tua jornada, quando você começou com IA, quando a NEC, né, já que você está conosco há tanto tempo, quando a NEC trouxe a IA de fato para aplicar em projetos dos nossos clientes, para que a gente comece conceituando um pouco e até antes disso você fale um pouco o que de fato é a IA. Tá, vamos lá. Inteligência artificial, do jeito que a gente está falando aí. Tá, primeiro, falar de mim aqui da parte de IA. Trabalho com IA desde 2012, mais ou menos. Quando chegou ali em 2022, eu comecei a ficar mega pop, né? Porque eu não tinha nenhum profissional de inteligência artificial e eu acabei dando um monte de entrevista, o pessoal queria saber o que era. Mas para deixar todo mundo feliz ou frustrado, tá? Inteligência artificial nada mais é do que. Vamos tentar decompor isso aqui. É estatística multivariada. Meu Entendeu? Então, Deus. inteligência artificial é um monte de cálculo matemático que prevê alguma coisa. Baseado no histórico, ele olha aquele histórico e faz uma previsãozinha. Muito parecido com os famosos forecasts, só que com muito esteroide, né? Com muita coisa. Lógico que a gente está falando aqui da base da IA. Hoje a gente tem ouvido falar um monte de coisa de LLM, que são os grandes modelos de linguagem, IA generativa transformer, né? Inteligência artificial preditiva. Nós temos aí um monte de coisas. Dentro de IA, tá? Se divide em várias coisas. Inteligência artificial, a gente tem computação visual, né? A gente tem análise preditiva, nós temos as nossas generativas, que é a que caiu no gosto das pessoas, mas todas elas, decompondo, ela só prevê o que vai vir a seguir. Por exemplo, na IA generativa, que a gente tanto gosta de entrar no chat GPT e perguntar uma coisa, se eu treinei aquele modelo, aquela LLM, com dados de pessoas conversando com uma loja de brinquedos, que tem a conversa. E eu pedi para essa IA, pedi para uma loja de brinquedos um brinquedo e ela me mandou um. Se ela vai procurar várias coisas que vêm após esse termo. Pedir brinquedo, né, loja, me enviou. Ela só vai pegar uma lista de palavras do tipo boneca, carrinho, não sei o quê. Qual tem a maior probabilidade? Quantas que apareceram mais vezes? E é isso que ela faz, ela traz o próximo.
Simples assim. Então, um modelo matemático. Então, para a gente. Que aqui a gente quer falar um pouco para o público em geral e Sim. de vez em quando a gente dá uma mergulhada, porque muitas pessoas que seguem o nosso Instagram ou o nosso perfil também são de tecnologia e querem ter algumas dicas de como esse assunto trabalha. Mas, basicamente, para as pessoas que não entendem, a inteligência artificial ela não tem como criar coisas se não houver um conjunto de dados. Aí me corrige se eu estiver errado. Se não tiver um conjunto de dados para que ela gere um comportamento com aquelas informações e a partir daquilo ela possa prever o futuro. Então ela baseada. Então vamos supor, se nos últimos 10 anos todo Natal choveu, ela vai dizer que o próximo Natal vai chover. Se você tem 50% do tempo, dos dias de Natal não choveu, aí ele pode ter uma dúvida dali, ele vai criar uma tendência e vai responder alguma coisa Exato. da probabilidade. Então, a matemática em si, ela trabalha muito com aproximação, certo? Sim. Probabilidade, não com uma coisa é ou não é. Exato. Isso que você falou é extremamente importante. A IA, ela é só uma ferramenta. O que tiver de retorno dela, de resposta dela, a responsabilidade não é da IA, é sua que está usando aquela resposta. Então, isso que a gente tem que ter muito na cabeça quando a gente estiver utilizando a Então, inteligência. um outro ponto importante é que as pessoas usam muito o GPT, agora você tem o Copilot para Microsoft, você tem o Gemini para Google e tem outros mais que vêm surgindo com bastante força aí no mercado. Uhum. Então, olhando para essa linha, as pessoas já estão acostumadas a começar a perguntar. Sim. E a partir da pergunta bem estruturada, ela tem respostas e tem acelerado muito o dia a dia das pessoas. Mas a gente tem que ter uma noção de que ela é treinada a partir de uma informação. Sim. Se a informação estiver torta, Vai ter uma resposta torta. isso. E aí entra o viés computacional, que é algo que a gente tem que ter cuidado com a inteligência artificial. Se você não tiver sensores, pessoas colocam. Sensores é forte essa palavra, né? Alguém que monitore isso, se você perguntar qual é o perfil ideal de pessoa para o cargo em uma das 5 maiores empresas listadas na Forbes, ela vai falar: um homem branco de 45 a 60 anos formado sei lá, em seguintes universidades. Isso não define alguém que vai para lá. Então, esse tipo de trava, de ajuste, tem sim que ser feito nas IAs. Então, vamos aproveitar esse contexto que você colocou, que ele é muito interessante, da gente trabalhar o seguinte. Então, você respondeu um pouco o que é IA, agora vamos para o caminho, a IA implantada na NEC. Dá um exemplo do que a gente já conseguiu fazer, dos projetos que a gente implantou, para que as pessoas tenham uma noção de como aplicar. Porque você tem uma IA baseado na generativa, que é o que todo mundo está acostumado hoje, que é o GPT e tudo mais. E você tem a IA mais matemática, que é o machine learning, que é você, a partir de dados, você mesmo cria um algoritmo matemático para chegar em resultados, a partir de parâmetros. Então, eu queria que você falasse um pouco de algumas soluções que a gente implantou, eu complemento se entender que tem alguma coisa a mais, para que o público tenha uma noção e possa materializar algumas implantações. Vamos lá. Todas são machine learning, todas são aprendizado de máquina, tá? Como, por exemplo, redes neurais artificiais. E temos as redes neurais artificiais profundas. Mas todas Que é o que chamam de deep learning. Deep learning, exatamente. Okay. Mas todas partem do princípio de entrei com exemplos e vi a saída. Acertou? Não. Volta e ensina de novo. Tá? E baseado nisso a gente consegue fazer um monte de projetos, como a gente colocou lá na NEC. Acho que o primeiro que usou IA de forma mais forte... Queria fazer um parênteses para todo mundo que está ouvindo a gente também, que é legal você tem mestrado, está fazendo doutorado em inteligência artificial, e às vezes a gente tem aquela linguagem bem técnica. Sim. E você tem uma coisa que você simplificou muito quando você começou na parte de IA, que é explicar para a galera que é programadora, que também é boa parte do nosso público, né? Que é a diferença entre programar e usar IA é que programando você tem um problema e cria o comportamento para chegar no resultado. A IA, a partir de um comportamento, ela cria a regra. Exatamente. Não é isso? Então, vai por essa linha aí que eu queria que você explicasse também a galera que é nosso público-alvo aqui. Vamos lá.
A programação normal, né, a gente faz o quê? A gente vê com especialistas quais são as regras, implementa essas regras, aí o usuário dá entrada nessa função, essa função com as regras transforma numa saída. Isso é programação normal que a gente está acostumado a fazer. Criar uma função, por exemplo, para poder somar dois números. Entre com o número A, entre com o número B, a função faz A mais B e sai a soma do outro lado. Como que funciona o aprendizado de máquina? Eu vou pegar um monte de respostas, um monte de respostas de cálculos, por exemplo, e eu não sei como é que se chegou naquele cálculo, mas eu tenho um histórico. Isso chama aprendizado supervisionado. Tá? Eu vou pegar aquele monte de resposta, pegar um monte de variáveis que foram que tiveram para dar aquela resposta, e a IA vai entender que, mediante aquelas entradas, deu aquela resposta, e ela vai achar um caminho, uma correlação entre aquelas variáveis, e vai falar: olha, para sair disso aqui, eu criei esse modelo. Ela vai criar a função. Então, ela criou o algoritmo. Ela cria o algoritmo, a função. Né? Então, é até chamada de função mesmo. Tá? Depois que você treina o modelo, você faz um modelo e gera um modelo para aquela função. Agora vamos subir um pouco o nível na questão de exemplos mais voltados para o dia a dia. Tá. Então, a gente fez agora algumas implantações, né? Já tem algumas antigas. Então, acho que a gente pode exemplificar alguns casos de uso, né? Sim. Vamos lá. Uma que a gente tem aqui legal, conversacional, por exemplo. Que a gente usando modelos, né, grandes de linguagem, como o ChatGPT, como... Aí nós temos Grok, DeepSeek, Copilot. Gemini, Copilot, a gente tem um monte por aí. Que é a gente passar um contexto de linguagem natural para que a IA faça alguma coisa para a gente. Um exemplo. A gente cria um chat, por exemplo, um chat de conversa, no qual, ao invés de a gente falar clique 1 para pegar o seu saldo, clique 2 para gerar o seu boleto, você pode chegar via WhatsApp, que seja, ligado a esse chat com o IA, e falar: poxa, eu gostaria de saber do meu boleto, você tem ele disponível aí para mim? Aí, baseado nesse contexto, a gente manda esse texto para uma IA generativa, ela interpreta isso e fala: opa, a intenção dele é gerar o boleto. Aí essa IA generativa responde para uma outra função que a gente tem de programação e fala: opa, quando tiver gerar boleto, pega e gera o boleto para essa pessoa. Se não tiver os dados dela, pergunta os dados. Pô, qual é o seu nome, qual é o seu CPF e tal. Isso tudo dá para E ela fazer faz uma interação conversa. numa conversa normal. Acho Exato. que uma outra coisa que é legal a gente falar, a questão de uma empresa, uma grande empresa de manutenção de turbinas, onde a gente trabalhou um software que melhorava o processo de ir para a montagem, para o teste, a partir da manutenção ou não. Sim. E aí, nesse modelo, a gente desenvolveu, esse modelo foi super importante para a NEC sair de um patamar padrão para um patamar de especialista. Sim. Na parte de IA, onde depois de apresentados os parâmetros, colocado no sistema, montado o algoritmo de machine learning, a gente tem uma interface que, a partir dos inputs do mecânico, ele diz se pode ir para teste ou não, baseado numa estrutura histórica aí de mais de 50 anos. Né? Isso. Isso chama análise preditiva, que é o prever alguma coisa. Qual foi o caso? Tinha um histórico, houve uma consultoria, que não foi da NEC, que identificou pontos de risco. Esse ponto de risco era, sempre que o motor terminava de ser feita a manutenção, ele é enviado para teste. Só que esse envio para o teste desmonta o motor, coloca num carrinho, do carrinho coloca no caminhão, do caminhão vai até a bancada de teste, coloca esse motor na bancada de teste, coloca todas as mangueirinhas, liga. Se for reprovado, volta para a bancada de manutenção ainda, novamente. Né? E onde foram vistos os riscos? Por exemplo, risco de ficar manuseando esse motor desnecessariamente. Porque se ele for reprovado, tem que voltar para a manutenção, fazer a manutenção e voltar de novo para o teste. Então, esse modelo fez o quê? Pegou todo o histórico de manutenções que deram certo e que não deram certo e ensinamos para um modelo preditivo. Do tipo, olha, quando tiveram essas variáveis aqui, por exemplo, vou dar bem simplificado. A peça
A, tanto tempo de uso. Peça B, tanto tempo de uso. Peça C, tanto tempo de uso. Deu ok. Para a segunda peça, mesma coisa. Ah, não deu ok. Ok, não ok. Para diversas peças de um motor. E a IA, esse modelo, entendeu, tá, com uma assertividade bem alta, e a gente mede essa assertividade, tá, com qual o quanto essa IA está acertando, com assertividade bem alta, que depois que ela aprendeu com esses dados passados, o mecânico coloca os dados que ele tem atuais e dá um enter. Aí ele mostra, olha, esse motor aqui tem 70% de chance de passar no teste de bancada. Ou não, esse motor aqui tem 20% de chance de passar no teste de bancada. A partir disso, ele continua a manutenção ou manda para teste. Exato. Dou mais uma ferramenta para o mecânico. Isso Certo. não decide nada, isso é uma ferramenta para falar, olha, junto com toda a minha experiência e tudo que eu tenho aqui, e mais isso aqui, eu vou fazer a manutenção nesse negócio aqui diferente para que não seja reprovado. Porque se for para lá, for reprovado e voltar, eu vou ter que fazer de qualquer forma. E ele tem mais um. Então, só para a gente fazer um resumo de estruturação disso aí, a gente já falou na questão das IAs terem que trabalhar com dados. Sim. Dados históricos, principalmente, É o alimento da IA são dados. são dados. E muitos, não podem ser poucos. Por isso que o Big Data, depois do advento do Big Data, é que a IA ganhou muita força. Então, Tem outro fator também aí. Vamos lá. aí o segundo fator é, a gente tem que calibrar para dizer, o alerta não alerta, aceita não aceita, tem que ter um percentual que é definido por negócio. Então, no teu caso aí, ó, do exemplo, a gente 70% vai para teste ou fica na manutenção até atingir 70%. Então, você tem que ter um número que define isso dentro do que a gente fala de resposta de uma IA. E o terceiro, a questão do dado que é alimentado, dos parâmetros atuais, para que os parâmetros atuais, seja, você citou LLM, você faz uma frase perguntando, e é o teu dado atual que você quer. Ele usa o histórico e te responde. Isso. Assim como uma aplicação criada do zero. Se ela usar um modelo de IA, ela tem um histórico que ela lê, os parâmetros e mais o parâmetro atual. Dali você dá o cenário para poder tomar uma decisão. Tá certo? Correto. Então tá bom. Então vamos avançar, que você falou que tinha um outro parâmetro que eu não falei aqui. Tá. Qual é? O parâmetro que fez com que as IAs tomassem essa proporção que a gente está usando desde 2022 também foi a evolução das GPUs, que são as placas de vídeo. Então foi a quantidade de dados enormes que a gente tem hoje com Big Data e a gente ter capacidade de processar isso. E esse ponto de inflexão para uso da IA foi mais ou menos em 2012. Existiram alguns invernos da IA justamente em função de não ter capacidade de processar isso. Então, em 2012 começou a ter essa inflexão, tá? Começou a se trabalhar bastante novamente com machine learning. E em mais ou menos 2018 ou 2019, eu não me lembro muito bem, a equipe do Google publicou o artigo sobre as Transformers, que foi o artigo que fez com que a IA, como a gente conhece hoje, essas generativas Transformers, ela se tornasse tão popular. Porque lembra que eu falei que ele só tentava ver qual era a próxima palavra? Só que sempre era a mesma palavra. O Transformer colocou um ruído ali que ele não pega a sua próxima palavra, pega um contexto para poder prever a próxima palavra. Então, depois desse artigo, teve esse boom aí com a OpenAI e com todas as outras que a gente conhece. E a gente sabe que cada dia vai evoluir mais. Então, baseado em toda essa transformação, eu vou te dizer que numa previsão que eu tenho para a NEC, a gente tem um tempo de maturação aí 2025, mas eu acredito que 2026 em diante, nós vamos ter um boom no mercado. Eu acho que a gente entra um pouco antes, estamos aí desde 2022, mas 2025, a NEC, baseado até, eu vou trazer para a mesa uma dor como empresário, de tecnologia principalmente, e acredito que os clientes que consomem tecnologia têm a mesma dor, que é a dificuldade de você ter um software bom, rápido e para que eu implante não tenha tanto esforço. Porque a gente sabe que o grande esforço para que eu bote um software no ar são dois principais que me vêm à mente para simplificar.
as regras de negócio, ou seja, o negócio em si ser traduzido para o digital. E, por último, as idas e voltas do desenvolvedor com a área de qualidade para ver se implanta aquilo que foi falado pelo cliente. Então, esse é um gap enorme, né? Entre o cliente e o software que entra no ar para o cliente usar, que volta para o cliente. Isso é um tempo muito custoso e as empresas como a nossa, que tem fábrica de solução, fábrica de software, têm tido ou têm passado um calvário nesse processo, porque cada vez mais o cliente tem uma necessidade de velocidade, cada vez mais o cliente tem uma necessidade de qualidade e cada vez menos pessoas aprendem o que precisa ser feito porque tem menos tempo e pouco aprofundamento. E baseado nesses cenários, por mais que a gente qualifique o nosso time, como a gente faz com a residência de software hoje, que é mais de 80% do time hoje é oriundo de treinamento próprio, como é que a gente consegue reduzir esse gap entre o desenvolvedor preparado para entregar uma boa aplicação com menos tempo? Vamos lá. Aqui a gente entra no método NEC. Né? Que a gente está conversando isso aqui há um tempo e já está em implantação. Né? Estamos em algumas coisas já definidas e já funcionando. Então, vamos partir lá do início. Como é que funciona? Né? Você é muito melhor do que eu sabe disso. Quando alguém quer um software, um sistema, uma solução tecnológica. O cliente chama a gente, conversa e chora as mágoas dele. Né? Eu estou com um problema, eu gostaria de fazer alguma coisa que resolvesse isso aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Eu preciso criar uma... Imagina que a gente está conversando aqui, a gente está anotando isso. Tá? Preciso criar um sistema para eu poder registrar os gastos de táxi e de alimentação. Reembolso de projetos. Exato, Sim. reembolso de projetos. O cliente vai falar, poxa, eu queria uma aplicação em que o meu funcionário pudesse pegar um aplicativo. Aqui a gente já tem aplicativo, é o tipo que ele quer. Que seja acessado pela internet, de qualquer lugar, e que ele possa colocar o nome do cliente no qual ele está fazendo aquela despesa, né, que vai para quando aquela despesa, colocar o nome dele, fotografar esse recibo, e na hora que fotografar esse recibo eu quero tirar o valor, que tipo que se foi táxi, se foi ônibus, se foi avião, se foi o que for, né, se for alimentação, e isso entrar numa linha de despesa, para eu saber quais foram as despesas que nós tivemos com aquele cliente. Sim. Essa é a primeira. Qual é a primeira coisa que a gente faz como analista? A gente pega e começa a transcrever isso tudo para ver quais são os requisitos desse sistema. Ou seja, a gente tem toda uma métrica e tal, Exato. que isso já vem há muitos anos. Isso. E justamente, esse é uma das coisas que a gente demora um bom tempo e a maior parte das empresas não fazem. Exato. Não fazem. Elas pegam a partir de um rascunho, começa a codificar e aí fica naquela alteração constante. E muitas vezes você, quando entrega ao cliente, por mais ágil que seja, ele fala, faltou isso, faltou aquilo, volta para a esteira para continuar construindo, certo? Certo. Aí, nesse ponto, vamos lá, vamos por partes aqui. Nesse ponto, a NEC criou um assistente. Na verdade, não é assistente, é um conjunto de assistentes de IA, que a gente forma um agente de IA. O que é esse agente? Esse agente, ele pega um assistente, por exemplo, se a gente estivesse conversando aqui ou gravando isso com o cliente, eu teria um assistente que pega um arquivo de áudio, transcreve ele para texto, pronto. Esse é o assistente, especializado em pegar um áudio e transcrever para texto. Isso usando inteligência artificial. Aí a saída desse assistente, que é esse texto, vai passar para um assistente que é especializado em pegar requisitos funcionais. Ele vai e separa os requisitos funcionais. Aí depois a gente tem um outro assistente que separa os requisitos não funcionais. Tá? E separa os requisitos não funcionais. Aí eu tenho um terceiro assistente que compila tudo isso e me entrega num formato que é o formato que a gente usa, né, como padrão dentro da empresa. Para passar para o programador. Para passar para o programador. Mas espera que ele não vai passar agora para o programador ainda. Então, ele fez esse primeiro aqui. A gente pode fazer depois desse documento, a gente valida com o cliente. Sim. Por exemplo, poxa, é isso aqui? Poxa, é isso aqui mesmo. Maravilha.
aí esse é o primeiro. A gente tem um primeiro agente, que é o agente, como poderia falar, um agente analista de sistema de levantamento de requisitos. Esse é o primeiro. E esse analista, ele também pode receber como entrada, o outro, uma RFP. Por exemplo, com uma RFP como entrada, ele analisa essa RFP e gera esse documento de saída para validar com o cliente. Isso tudo normalmente era feito em uma semana, né, por pessoas. A gente consegue fazer, né? Hoje isso aqui assim, faz para mim. Eu entendo que tudo que você falou e a gente está trabalhando, primeiro, eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, a gente acredita que no todo a gente vai reduzir no mínimo 40% do Exato. tempo, e que atende à necessidade mínima do que é a expectativa que eu estava falando do cliente hoje. O cliente 2025, 2026 e daqui por diante é um cliente que quer software mais rápido. Antes, a inteligência artificial ela não conseguia entregar um resultado melhor. E ela tinha muita limitação. Hoje, eu queria que você falasse disso também na questão de contexto, que você começou a falar, mas o que a gente percebeu é o seguinte: se nós não criarmos um processo com inteligência artificial, porque a gente veio sondando muito a questão do low-code, Sim. e o low-code ele acelera, mas ele depende muito ainda de diagramação, de programação, por mais que seja visual, mas ela ainda carece, traz bugs do tipo que a gente estava falando. Às vezes tem bugs básicos. A gente fala muito que o time ele tem que fazer no mínimo básico, porque a maior parte dos problemas que aparecem para o cliente são básicos, né? Então esse básico tem que ser eliminado do processo de construção de software. Uhum. Então se a gente estrutura como você está falando, e a gente vem estruturando, eu acredito que com esse pipeline de entra um dado, sai de um agente especializado, compila, acrescenta um dado a mais, sai para outro agente, e o ser humano ele deixa de ter a necessidade do especialista, no sentido de ele fazer tudo, e começa a ser o orquestrador. Ele deixa de ser o músico, traduz a música, dá a capacidade de tocar o instrumento para IA, e a gente vira o orquestrador. O que você acha dessa visão e da gente? E aí você passa para as próximas etapas, que é o que você ia falar aí. Tá ok. Vamos lá. Tá ok. Para a gente não ignorar a direção da nossa conversa aqui, mas eu vou ignorar. É o seguinte: a gente tem Você falou aí, a gente pegou todo esse passo a passo. Como é que Sim. ele vai mudar? Uma coisa, a IA é uma ferramenta. Ela não é um substituto. Sim, Tá. importante. A IA, ela veio para trazer mais velocidade em coisas que antigamente a gente não conseguia. Porque era muito velocidade subjetivo. com qualidade. Exato. Tá? Muitos programadores vêm falar comigo, pô, vou acabar o meu trabalho. Gente, eu escuto isso desde o lançamento do Visual Studio com Visual Basic, quando eu programava em Pascal. As pessoas falam, não, vai acabar o programador, agora é só pegar um botãozinho e dar 2 cliques. Existe uma variável nessa brincadeira aí que se chama usuário. Antigamente o cara queria cadastrar uma fita de videocassete com o nome e onde ela estava. Tá? Quem tá ouvindo aqui, videocassete é tipo um Netflix, só que físico, tá? Que a gente pegava a fita. Então era muito pouco, era só cadastrar, ler, editar e excluir. O requisito do usuário vai ficando muito maior. Hoje, os sistemas que a gente faz lá, o requisito do usuário é gigante. Tem que funcionar rápido, tem que funcionar dentro de uma maquininha de cobrança de cartão de crédito, dentro de um avião, e que não tem internet. E que tem que validar se o cara tem capacidade de pagar ou não. Exatamente. Olha só. Offline. Offline. Olha o requisito desse usuário como é gigante. Então, não vai existir mais formas de se programar sem a ajuda da IA, porque o requisito do usuário vai aumentar muito. E se a gente tiver que fazer só com a gente não vai conseguir dar essa velocidade. Fazendo um paralelo legal, a gente sempre, com a minha formação programador, a sua, né, mega programador Java,
a gente programava com aqueles guias rápidos. Lembra que eu disse? Lembro, tem milhares dele. Eu também tenho um monte. Né? E, por exemplo, eu lembro muito de um que eu sofria muito, que era com Regular Expression, que é um troço difícil Até pra hoje. burro. Até hoje é difícil. Mas uma coisa legal, até para os programadores que estão ouvindo, se você precisar de um Regular Expression, entra no ChatGPT ou no Cloud. O Cloud o Claude tá o melhor, tá? E coloca, preciso de uma Regular Expression para isso. Ele vai e faz. Antes a gente tinha que fazer na unha. Então, os requisitos aumentam muito e se a gente não programar com o IA, a gente não vai conseguir entregar o que o cliente quer. Na pesquisa de clima que a gente fez, a gente falou de vários assuntos na pesquisa de clima, mas Sim. por acaso, por conta da gente estar fazendo toda essa transição, então, para deixar claro assim, a NEC esse ano, ela vai ser 100% IA. Então, a gente não vai deixar de programar. O programador vai continuar programando, vai continuar aprendendo sobre arquitetura, vai continuar aprendendo, porque a gente precisa de alguém que orquestre. Você vai ver que a pessoa que orquestra uma banda, ela sabe música tanto quanto o músico. Sim. Talvez não seja especialista naquele instrumento. E nós vamos precisar de programadores igualmente especialistas, porém, ele vai orquestrar o processo como um todo. E uma das coisas que vem muito claro e grande, porque a gente botou uma nuvem de palavras e vinha assim, emburrecer. O que você acha dessa situação? Eu acho que a percepção é totalmente errada. Por quê? Os problemas que a IA não vai conseguir resolver são os problemas realmente sérios. Quem está usando hoje plataformas aí que codificam, eles veem que ele resolve ali 80%. Mas tem o 20% que dá 80% do trabalho. Porque ela não consegue fazer as coisas muito sofisticadas. Na hora que você começa a pedir alguma coisa muito sofisticada, ela começa a se perder. Então você para aí e deixa assumir. Então o programador, né, vai ser a SWAT. Enquanto lá os normais, né, que é a IA, está fazendo o trabalho normal, que já vai... E a nossa pretensão é 40%, né? Salvar 40% do tempo, e eu acho que vai ser acima de 60%, tá? Entendo a sua posição conservadora. Eu já estou contando com o problema da ida e volta do negócio. Sim. Essa ida e volta a gente vai falar mais um pouco também, né? Que a gente, muito bem sabe, a gente mapeou bastante coisa desse processo. Mas voltando aqui na parte do programador, ele vai resolver problemas mais sofisticados. Então o programador, a partir de hoje, ele não pode ser o programador CRUD. Para quem não sabe o que é CRUD, é cadastrar, ler, alterar, tá? Isso tudo. Excluir. Ele vai ter que realmente entender o fluxo de informação dentro do programa. Então o que você está dizendo é que ele vai começar, além de ser um especialista, ele vai ter a necessidade de olhar o contexto do negócio. Ele vai ter a responsabilidade de conhecer mais o negócio. Eu vejo muito, baseado na experiência que eu tenho com programadores e tal, que a pessoa fala assim, qual a tarefa que está lá? Me dá a tarefa. Ele é tarefeiro, ele pega a tarefa, executa a tarefa e fala, terminei. Isso ainda tem algum valor se você terminar bem feito e o teste não pegar nenhum problema e ir para frente. Mas eu entendo que isso também é um problema. Porque eu gosto de um amigo que fala assim, a gente tem que ver além da tarefa. Então a tarefa ela tem um contexto, tem a necessidade, pode ser que aquela tarefa nem precise ser feita. Porque você vai olhar, vai encaixar uma coisa na outra, vai ver, tem um conhecimento dos módulos todos do negócio, fala assim, não precisa, tela tal já tem essa função, e você fecha sem precisar trabalhar. Ter essa visão, então só para fechar esse racional, é que a gente precisa que os desenvolvedores assumam um papel mais amplo. Talvez Vamos lá. O programador acha interessante ele ter essa visão, mas isso, para mim, tá a responsabilidade do gerente do projeto e do líder do projeto, né, que tem essa visão, que a gente sabe, às vezes tem um sistema gigante que um programador, que às vezes não é um programador muito experiente, ele não consegue ter isso, né? Então, o que eu falei do programador aqui tá atento? É porque às vezes você tem que fazer, vamos dar um exemplo aqui, que eu estava passando esse dia. Eu preciso, depois que é gerado um texto colocado
num componente web de Y2C, né, Y2Get, você clica um botão, ele gere um documento Word. A partir dali, mas eu não quero usar, sei lá, eu coloquei algumas restrições, eu quero usar sei lá, uma biblioteca XPTO. E não dava certo, e a IA não resolvia. O que você faz? Você para essa função aqui, a IA não resolve. Aí você para e você estrutura. E você programa aquela E você função. programa aquela função que é muito específica, que é sofisticada mesmo. Ainda a IA não consegue ter a nossa sofisticação. Então, eu vou trazer uma pergunta para a gente aqui. Eu quero uma resposta sua. Eu tenho uma minha, né? Que é, por exemplo, eu acho que o desenvolvedor, que é vamos dizer assim, o cara que estrutura a obra do software, quanto ele precisa estar atento e saber no seu escopo, além da tarefa, para você. Porque se você acredita na tua fala agora que olhar o todo é mais a responsabilidade do líder e do gerente, o que você acredita, já que eu acredito que não pode ser só a tarefa, qual seria a amplitude máxima que o desenvolvedor, ou melhor, a amplitude ideal que o desenvolvedor deveria ter? Vamos lá, porque eu trabalhei muito com fora do país, né? Então aqui a gente passava quais eram as entradas e o que eu esperava de saída. Passava só isso para ele. E ele saía do outro lado. E ele saía do outro lado. Entendeu? Então, assim, o problema do programador, que eu vejo que às vezes ele tem um monte de tarefa para correr e às vezes ele não é um analista de sistemas, ele é um programador. Tá? Esse é só um ponto de vista, mas entendo o seu desejo, que seria fantástico ter, mas eu acho que não conseguiremos. Entendeu? Mas se a gente conseguir fazer com que os assistentes tenham essa visão e avaliem, cara, aqui era para estar saindo um inteiro, tá saindo um número real. Entendeu? Isso aqui vai dar problema lá na frente, porque eu conheço todo o contexto. Sim. E é muito fácil a gente fazer sair um inteiro e tá funcionando, né? Mas era para ser um real. Mas lá no final, ao invés de eu ter meio quilo de alguma coisa, eu tenho 0 quilo, ou tenho, né? Eu tenho 0 quilo porque foi como um inteiro. Mas funcionou, né? Sistemicamente funcionou. Então, esse contexto todo, que seria legal, lógico, todos os programadores tivessem, mas de forma factual, eu não acredito. A gente, para fechar esse contexto na questão do profissional, vou falar rapidamente a questão, por exemplo, do que eu vivi, né? Eu, quando era técnico, a primeira coisa que eu fazia, quando eu pegava uma atividade, era entender aquilo em que contexto estava. Por isso você é CEO hoje. Mas vamos lá. Podemos ter muitos CEOs. Você entendeu o contexto que aquilo estava, para quê? Porque tem muitas interpretações. Sim. Tarefas num sistema complexo, né? Segundo ponto... Você acredita muito das pessoas, Cariúcho. Eu gosto de acreditar, né? Você acredita muito das pessoas. Não acredito muito. Eu acredito no que eu entendo que vai trazer resultado, tanto para quem seguir essa linha, porque me trouxe resultado. Eu tive muitos resultados que eu tive ganhos imediatos, à medida que eu tinha uma postura de olhar aquilo, ver se realmente precisava. Então, uma coisa que hoje, por exemplo, a NEC tem nos seus valores de resultado é o seguinte: se eu entendo que o cara me dá um projeto que eu sei que construindo aquele sistema não vai melhorar, eu prefiro não vender. Uhum. Porque se a gente vende, já passamos por isso, pode ter um prejuízo no cliente e para a gente. E a gente entende que a gente precisa seguir uma linha correta na questão do que a gente entrega. Mas como profissional, né, eu gostava de chegar na empresa e falar assim: ufa, chegou o Cariúcho, vamos resolver esse problema agora. Por quê? Porque sempre que eu entrava, eu perguntava antes do contexto, entendia a necessidade, estruturava as tarefas que precisavam ser feitas e começava a executar e media se funcionou. Executava e media se funcionou. Executava e media se funcionou. Hoje você dá uma tarefa para o desenvolvedor, e essa semana foi engraçado que eu não preciso mais passar em sistema, mas como tem um produto nosso
que é importante para a escalada da NEC, que é a empresa, para ser escalável, ela precisa poder vender muito sem depender das pessoas. As pessoas elas não podem crescer na mesma proporção, porque hoje falta muita mão de obra especializada. Então, isso é uma característica específica. E um dos softwares que a gente idealizou e construiu é para isso. E aí pediram, pô, dá uma passada aqui, Cariús, no sistema comigo. Eu falei, sentei lá, passa aí. Passa a primeira tela, beleza. Passa a segunda e não passou. Por quê? Vai ver a mensagem. Abre no decodificador do browser e vê qual parâmetro passou para a API. Passou o parâmetro certo, quando retornou, vê a mensagem certa. A API é a interface entre sistemas. Então, eu vi acontecendo, voltando na questão da atividade, do contexto do programador, ele recebeu uma atividade de front. Aí ele foi lá e executou a atividade. Quando ele, o back retornou um erro, ele colocou o erro dele, que ele achava, e eu não consegui identificar qual era o problema. Pô, vê o que está na API. A API está respondendo, o usuário já existe. E estava no front-end, erro de conexão, porque ele não conseguia avançar, e o default era erro de conexão. Sim. Isso é um problema que não acontece mais na NEC. Né? Isso aconteceu contigo no passado. Por que não acontece mais? Porque agora a gente, por exemplo, a gente está construindo, né, já está um assistente que valida isso com todas as regras. Tem aquele nome bonito, o BDD. BDD qual é a tradução para esse negócio? Business Driven Development. Boa. É o Business Driven comportamento Development. Behavioral Development. Behavioral Driven Development. Que é Behavior o direcionamento do comportamento. Exato. A partir disso, né, já monta-se os testes do tipo, cara, aqui validando isso. Validando, por exemplo, você chegar num try-catch, quem está ouvindo a gente aqui, dentro de um método, o try-catch, ele faz a validação de erros. Ele pega todos os possíveis erros. Um bom programador, antigamente, né, e hoje também, ele faz todos os testes. Se está fazendo uma consulta a um banco, ele testa a conexão com o banco. Se o retorno esperado é um inteiro, é um texto, ele testa. E no finalzinho tem aquele throw X, né? Exception X, que é o genérico que ele não conseguiu pegar antes. E que joga para a tela. A gente agora, com os assistentes valida esse método e coloca todas as validações. Isso melhor o quê? Aumenta a qualidade do produto recebido pelo cliente, né? Sim, a gente via muito esses problemas acontecerem. E tanto esse quanto outros são motivações que nos dá o seguinte: nós precisamos ter um método, para que as pessoas entendam, o método é a mistura, e na verdade não é mistura, é a junção de metodologia, processo e ferramenta. Isso, a gente está fazendo o que? A gente está dando para todo o processo NEC, né, desde a ideação até a sustentação. Que é a entrega para o cliente. Que é a sustentação depois, né? A gente entrega para o cliente e faz um monitoramento após a entrega para o cliente. Isso. Né? Porque podem ter passado coisas que não foram previstas, a gente faz toda essa sustentação. Mas nesse meio, né, o que a gente está automatizando, né, porque a gente está trabalhando muito? Essa ideação, prototipação, entrega para o cliente testar um protótipo. Tá? Antes dessa prototipação, tem o pessoal de design que monta as telas de acordo com o cliente, até com as cores jornadas. do cliente, todas as jornadas, né? Faz os testes, aqui entra, que a gente acabou de falar, né? Era esperado entrar com isso e a saída deveria ser essa. Ou eu esperava uma lista, eu esperava uma lista, e na verdade não deu uma lista, ele deu um grid. Ontem o desenvolvedor responsável lá, né, da pesquisa e desenvolvimento, estava fazendo, né, que o Elídio estava fazendo todo o processo da IA com os agentes, né? E aqui era legal o seguinte: a IA desenvolveu, aí o desenvolvedor está olhando, aí ele chama os agentes, não é isso? Sim. Chama, aí deu problema. O resultado do problema volta para o codificador. E fica ali. Quando termina, ele monta o passo a passo, você clica e aceita aquelas codificações que leram do BDD e estão desenvolvendo junto com você. Então, esse passo a passo que eu achei sensacional, acho que a gente vai
fazer a gente olhar para o futuro agora. Você fecha o teu parênteses para a gente poder Sim. olhar para o futuro, que a gente está chegando próximo do nosso tempo. Sim. Que é o que a gente enxerga, para a gente começar a responder para a gente aqui, o que nós enxergamos de futuro baseado nesse presente que a gente está construindo. Vamos lá. Você falou um negócio aqui agora que é de extrema importância. Você viu, você pega e alguém valida. O programador agora, ele tem que ser alguém que olhe se aquilo ali faz sentido, se a IA não está fazendo besteira. Quem erra é o programador, não a IA. A IA vai ajudar a codificar muito mais rápido, mas o programador tem que saber o que está sendo escrito ali. Sim. Tá? Então, a figura do programador, de todos os profissionais, é extremamente importante. Vai substituir ele? Não. Ele vai conseguir fazer mais coisas com menos tempo. Né? E para o futuro, é o que? A gente conseguir entregar, vou falar de NEC, que a gente está fazendo aqui. Com todo esse estudo, tudo que a gente está colocando de IA aqui na NEC, no método NEC, a gente vai conseguir entregar softwares com muito mais qualidade, num tempo muito menor, tá? E de forma muito mais robusta. Então a gente vai começar, e inteligente, vai começar, talvez, o futuro nosso NEC vai ser o quê? A gente vai ter uma conversa com o nosso cliente. Lógico que existe toda uma técnica para a gente conversar, para a gente tirando informação disso. Tem checklist, tem né? tudo. Depois que a gente terminar essa conversa, a ideia é o quê? Ele ter um protótipo para ele olhar e validar. É isso que você quer? Caramba, essa é a ideia. Então, com essa ideia, então, maravilha, vamos começar a desenvolver? Vamos. E a gente ter todo esse processo assistido por assistentes de IA para ver qualidade de código, para ver qualidade de entrada e de saída, para ver se usabilidade tá ok, se um software é para um idoso, a gente até consegue colocar isso. Os botões estão grandes, o texto está grande e legível. Se é um software para um aplicativo para adolescentes, aí eu já posso fazer um negócio um pouquinho mais sofisticado. Sim. Então, tudo isso a gente são ordens e diretivas que a gente está dando para o nosso método NEC, para interpretar tudo isso e entregar o melhor software. E isso já está acontecendo e em 2026, a ideia é a gente estar com todo esse processo pronto e entregando software de extrema qualidade para os nossos clientes. Eu tenho uma visão, olhando para a questão do negócio, que a gente traz para o presente uma oportunidade. Então, a NEC, hoje, os clientes NEC são grandes clientes, grandes empresas que boa parte dos principais clientes estão listados na Bolsa, que são aqueles que são capazes, ou multinacionais, são capazes de desenvolver software sob medida. Mas a gente percebe no mercado que as médias e até pequenas empresas têm necessidades específicas que o seu ERP não contempla, que o seu CRM, às vezes, ele não conecta uma coisa com a outra, vive cheio de planilhas. A minha principal missão, inclusive dentro da NEC, que a gente tem todo o nosso processo de gestão baseado em ferramentas, as planilhas que ainda existem, elas têm tempo de validade até 2025, ou seja, até o primeiro semestre de 2025. Então, se o RH tinha uma planilhazinha que tinha um dashboard já vai para o Collaborator, que é o nosso produto interno. Se o financeiro tem a necessidade de um cenário de fluxo de caixa diferente, vai para dentro do nosso sistema financeiro. Então, essa visão, a gente muda completamente a forma de vender. Sim. Porque a gente vai ter públicos diferentes agora, públicos-alvo. A gente muda o nosso marketing, porque o marketing começa também a expandir para empresas de menor tamanho. Os softwares que hoje a gente trabalha só, softwares a maior parte são grandes, começa a gente construir softwares de menor porte. Então, o que acontece? Nós vamos fazer mais software e vamos ter que vender mais. Então, a área comercial também tem que mudar. Para aumentar. E olha que legal, um negócio que você me falou há muitos anos atrás, quando você viu a palestra de um grande empresário que falou que toda vez que investiu em inovação, ele teve que contratar mais gente porque ele cresceu. Foi uma palestra que eu assisti no Sul. Foi um evento grande e estava um dos donos da WEG. A WEG hoje se tornou, se não for a maior, uma das maiores multinacionais brasileiras. E ele estava, na época, chegando a 1.000 funcionários. E um cara de 30 funcionários, quando ele falou, vou comprar uma máquina que vai substituir 100 pessoas,
vai fazer o trabalho de 100 pessoas e aquele empresário pequeno falou assim, não, mas você vai demitir 100 pessoas, isso é ruim, nossa cidade precisa de emprego. E ele perguntou, mas quantas pessoas você hoje emprega? Eu emprego 30. Então, desde que eu tinha 30 pessoas na minha empresa, eu só compro máquinas para fazer mais com menos pessoas e hoje eu já cheguei a 1.000. Hoje eles já devem estar passando de 20.000, continuando comprando máquinas que substituíam pessoas no seu trabalho, no sentido de fazer mais. Então a gente entende que à medida que a gente melhora o nosso processo, coloca, no nosso caso, inteligência artificial, para acelerar o desenvolvimento, a gente está melhorando a qualidade, que você falou, está encurtando os projetos, mas a gente vai fazer muito mais, a gente vai contratar muito mais. Essa é a ideia. Por isso que eu gosto muito desse exemplo, né? Como você me contou essa. Eu fui impactado nessa palestra desse. E colateralmente eu também, que eu sempre falo, nas minhas palestras eu falo sobre isso. Né? Que um amigo meu teve numa palestra que teve isso aqui, justamente que investir em inovação e investir em automação acaba resultando em contratar mais gente porque a empresa cresce. E a ideia é justamente essa, a gente ficar grandão. E essa é a ideia. Então a gente vem desenvolvendo na NEC a nossa visão de crescimento, um crescimento estrutural, um crescimento responsável, que a gente assista as pessoas. A gente tem 3 NEC Days por ano, que são dias que a gente coloca todo mundo junto para o aculturamento. E esse primeiro NEC Day do ano vai ser 100% dedicado ao método NEC com inteligência artificial. E eu não estarei em Rondônia ou em Roraima. Porque você estarei faltou aqui. O último. Eu faltei o último, estava em Rondônia. Exato. Então, essa situação toda, a gente começa agora a fazer, nesse momento de podcast, um conjunto de assuntos que a gente vai tratar no decorrer desse ano, para que não só a NEC possa expandir sua ação no mercado, mas para que a gente possa melhorar a qualidade, para que a gente possa expandir o nosso conhecimento, poder transbordar. Você sabe que a gente investe na residência de software do Serratec desde 2019, que foi criado esse projeto. O projeto já passou de 1.000 desenvolvedores. A gente tem orgulho porque a gente já contratou mais de 10% desse total dos formados e a gente pretende avançar mais e até em outros assuntos. Por exemplo, a gente começa agora, 2025, uma residência de dados com o Senac, também no Serratec, porque o Serratec ele não tem como fim treinar ninguém. Ele tem como fazer conexão com os ecossistemas e fazer a ponte da universidade com a universidade empresa e até as empresas nas suas necessidades, para que a gente possa expandir o ecossistema. E uma das coisas que a gente percebeu como a gente vai avançar com IA, a gente tem que saber dados e tem que saber IA. Uhum. Então, nesse processo, a gente criou uma linha paralela só de dados com IA. E tem bom você ter falado isso, um cientista de dados, que é o que a gente vai precisar, ele tem que saber de computação, ele tem que saber de estatística e ele tem que saber de negócio. Isso. A interseção desses 3 é o cientista de dados. Que daí ele consegue entregar valor. Um engenheiro de dados, que é um upgrade do DBA, né? Que ele vai conhecer bem de banco de dados, de nuvem e de hardware. E hardware também. Você tem um analista de dados, que vai ser o cara que modela, mais para o analista de sistemas, mas que conhece de dados, né? E fazer interface com o negócio. E outros perfis, né? Que vão apoiar esse novo setor até que a NEC está criando, que é o setor de dados com IA. E que esse setor, ele, além de atender os clientes, ele tem um pequeno núcleo que faz a pesquisa e desenvolvimento para apoiar os setores no método NEC. Sim. Então, isso é importante a gente também descrever, porque esse ano a gente vai descrever esses processos e vai trazer assuntos, até de quem segue a página da NEC, se quiser sugerir assuntos que a gente venha tratar no que tange tecnologia, negócio, crescimento, inovação, inteligência artificial, a gente vai estar disposto a estar falando aqui pelo menos de 1 a 2 vezes por mês. Perfeito, vamos lá. E você falou um negócio que eu achei legal aqui.
Você sabia que a grande maioria das pessoas que são especializadas em inteligência artificial, né, que se tornaram, é o pessoal oriundo de dados, né? Só para todos saberem aqui, Cariús é DBA em Oracle, sou DBA em SQL Server, né? Então a gente vem migrando, né? Tá bom, fomos. Num tempo atrás, não fomos nada. Quando tem um problema sério, a gente consegue resolver. Então, assim, porque a base da IA são dados. Então, Sim. os profissionais que já lidavam com dados acabaram migrando de uma forma um pouco mais natural para a ciência de dados. Não tem jeito de ser cientista de dados sem trabalhar com ferramentas de IA. Sim, é verdade. E tem muita oportunidade surgindo. A gente também vai começar a contratar mais gente de dados para as oportunidades que a gente está abrindo. E a gente conta com um time forte e que vem crescendo cada mês, cada trimestre, cada semestre, né? Então, eu conto também muito contigo. Obrigado aí por hoje estar com a gente. Vamos lá. A gente vai ter outras vezes que você vai trazer aqui teu conhecimento. E eu falei antes que você fez mestrado em inteligência artificial, agora o teu doutorado está mais parrudo, né? Como é que é o nome do doutorado aí para o pessoal saber? Doutorado em engenharia de defesa. E a área que eu estudo é a de engenharia nuclear. Meu Deus. Só que brincando com IA. Com IA. Aplicando, pra vocês verem que legal, como a IA ela pode ajudar em todas as áreas. Sim. Né? Lá onde eu estou estudando, a gente, né, a parte de defesa, né, de defesa nacional, né, eu faço o meu doutorado no IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, e com o conhecimento que eu tenho de IA, a gente está pegando alguns pontos, no meu caso, na parte nuclear, para poder ajudar, para poder fazer as coisas ficarem mais rápidas ou mais inteligentes ou otimizar tempo de alguma coisa. Então a gente consegue colocar IA no varejo, a gente consegue colocar IA na indústria, consegue na defesa, consegue colocar em um monte de áreas aí do conhecimento. E indo já para a finalização, né, desse nosso primeiro podcast, olha só, que a gente dedicou com IA, falando um pouco também da NEC, falando um pouco sobre o que a gente entende de conhecimento de algumas funções da carreira de tecnologia atual. Eu queria falar também que eu quero falar rapidamente de um produto nosso, que é o Vision. Vision Ele Flow trabalha com visão computacional, que a gente não falou muito aqui hoje, que justamente a moda está muito no LLM, que é a generativa, que são os GPTs da vida. Sim. Falamos um pouco mais sobre a questão do machine learning, que também toca o LLM, mas você pode programar como uma aplicação, como a gente falou, na parte de engenharia, né, de prestação de serviço na manutenção de turbinas, que a gente criou um específico como exemplo. E a gente falar rapidamente da questão do Vision. O Vision foi uma criação tua na área dentro da NEC, a gente investiu e hoje a gente está colocando, né, nesse início de ano 2025, nosso primeiro produto com visão computacional. Já temos um grande cliente aí sondando e já vamos instalar um piloto para fazer o teste. E eu me lembro que na época todo mundo que vem pedir para a gente fala de visão computacional para segurança, mas que você trouxe uma visão mais comercial. Fala um pouco do Vision e a gente finaliza nesse produto aí que está nascendo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se no próximo podcast o pessoal quer escutar a gente falar sobre visão computacional, IA generativa, tá? Ou algum outro assunto que você pode colocar lá nos comentários, né? Ou aqui nos comentários, para a gente poder falar no próximo aqui, que vai ser bem interessante. A gente falar, visão computacional é fantástica, porque é visual, a gente pode colocar até alguns exemplos aqui para ver. A gente pode falar de outras, podemos falar também até da junção da visão computacional com a generativa, como, por exemplo, hoje, as generativas estão tão fortes que elas conseguem interpretar imagens, tá? Vídeos são imagens em sequência, né? A visão computacional consegue fazer um monte de coisa e a generativa também consegue interpretar algumas coisas. Ela demora mais. A visão computacional, do jeito que a gente está fazendo aqui, ela é mais rápida, né? Por exemplo, rápida e mais barata. Mais rápida e mais barata, lógico. Tá? Porque a gente usa o processamento
Local. o processamento local. Não da IA generativa. que tá na nuvem. Exatamente. Mas a gente pode juntar tudo, fazer uma salada super legal. Acho que é interessante. Então, escolhe aqui. Fala aqui se você quer visão computacional ou se você quer mais generativa ou se você quer alguma outra coisa, anota aí. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo aí. Tranquilo, Caris. Vamos lá, até a próxima. Até a próxima.